E a folha continua lá no fundo do meu copo. Vai ficar, né? Que folha? Uma folhinha. Eu acho que na hora que eu fui coisar, deve ter voado uma folha de outono dentro do meu... Ah, tá gravando sim. Tá muito ruim. Vai ser ótimo. Bora? Bora? Partiu? Bora startar Bora. o job de hoje? Ai, que nojo. Ai, senhor, vamos começar esse meeting com os nossos telespectadores. Essa call. Nossa. Ai, é isso, né? É isso. Vocês conseguem adivinhar qual que é o tema de hoje? Explica aí Adivinha. pra eles. Hoje a gente vai falar sobre linguagem. Já tem tempo, desde o primeiro episódio eu acho que eu tô assim, flertando com esse tema, né? O tema que eu amo. E assim, tem muitas coisas envolvendo a linguagem. Obviamente a gente mora aqui e a gente se comunica em português e em inglês, então vai passar por isso aí, sobre várias coisas envolvendo a linguagem. Tanto de brasileiros morando aqui, quanto de brasileiros morando no Brasil. Uhum. Enfim, de como as duas línguas se conectam, o português e o inglês, né? Passando por várias coisas nesse sentido. E aí, mais uma vez... Acho que o... De novo a gente esqueceu de se apresentar. Eu já ia falar, a gente tem que se apresentar. A gente já tá achando que vocês são íntimos da gente, mas vamos lá, né? Só pra garantir, né? Exato, mais que amigos, friends. Exatamente. Eu sou o Davi Moran. Eu sou a Raíra Barbosa. Exatamente. É isso aí, estamos aí para o quarto episódio, né? Do Deita o Cabelo. Isso. E aí, por onde você acha que a gente deve começar? Eu acho que assim... Aqueles bem planejados, né? Eu acho que a gente deve começar pelo... eu acho que os brasileiros aqui, o jeito que eles adaptam as palavras. Bem comum. Qual que é a mais comum, assim, que você que eu conheço? Dos brasileiros. Eu acho que parquear é a mais... Parquear é a mais comum. De parque, os brasileiros, né? Assim, os brasileiros que moram... Eu não sei se isso acontece com brasileiros que moram em outros lugares do país, onde não se tem uma comunidade brasileira muito grande, sabe? Eu acredito que eles não têm esse hábito. Eu acho que é porque, como nos lugares que... Porque em Indiana, por exemplo, você conhece... Nossa, você não conhecia brasileiro nenhum lá, né? Tirando a sua mãe. Os brasileiros que eu conheci lá não usavam esse tipo de palavreado, mas também eu acho que é outra origem, assim. Os brasileiros que eu conheci lá, a maioria eram mais velhos, assim, não da mesma faixa etária que a minha mãe, mas uma diferença de idade meio que grande comparada com a minha. Uhum. E eu acho que eles foram mais assim, porque conheceram americanos e acabaram casando. Entendi. Então, a comunidade brasileira que tem lá é diferente. Eu acho que tem isso, o perfil da comunidade brasileira. Nos 2 estados em que eu morei, a comunidade brasileira era bem grande, então eu sinto que os brasileiros é que eles criam o próprio universo deles, o próprio dialeto, exatamente. né? E eu acho que a galera daqui de Massachusetts, dessa comunidade brasileira, eu acho que eles vieram numa outra faixa etária. E de Minas. Exato. A galera eu não queria falar isso, mas a galera mineira tem essa capacidade de criar o próprio dialeto. Então os brasileiros é que eles pegam palavras do inglês e criam os próprios verbos, né? Então, assim, cria as variações. Exatamente. Mas, tenho que fazer um adendo antes da gente começar nisso. Assim, pra minha galera de TI ali, do coração. Eu comecei a trabalhar com TI no Brasil em 2005. E a gente já usava essas palavras de uma maneira completamente errada. O verbo? Vocês criavam o verbo a partir da palavra em inglês? Sim, porque era assim, igual, a gente trabalha com processos, né? Aí, tipo... Quando você vai lá no sistema, é start, executing, running. Entendi. E aí vocês falavam o quê? Cancel. Vamos runar o processo? Não, aí a gente falava, você já startou o processo? Entendi. E job era o nome do processo, então a gente usava job também, não como trabalho. Né? Como o processo rodando lá. Mas eu acho que isso é mais ali da minha área, né? A galera... E eles usam até hoje. Não, hoje, depois a gente vai entrar nessa parte do hoje. Exatamente. A gente vai chegar nessa parte.
Mas aí é engraçado, porque a gente já abrasileirava, né, essas palavras naquela época. E aí eu vim pra cá. É muito engraçado. Pra mim foi muito engraçado, assim. Eu vim pra cá e aí eu tive que comprar um carro. Aí eu não sabia direito como é que era o processo do carro. Aí fui falar com um office lá, um escritório que fazia seguro. E a menina que trabalhava nesse escritório era brasileira, de Minas. Aqui em Massachusetts? E aí ela me explicando o que eu tinha que fazer, né? Aí, como é que é mesmo que ela falou? Você precisa ir lá no Motor Vehicle. Ai, amo! No Motor Vehicle, fazer a estica. E aí eu... O que é estica? Aí eu falei com um americano, né? Eu falei, o que você tem que fazer, né? Você precisa ir no departamento, né? É como se fosse o Detran. É o Detran, isso, que é o RMV, BMV, cada estado chama de um jeito, que é Department of Motor Vehicles. O que é BMV? BMV é Branch of Motor Vehicle. Nunca vi em Indiana é BMV. Eu nunca tinha visto. Aqui é RMV. Acho que em Atlanta também era RMV. Tem alguns estados que usam diferentes. E sticker é o sticker, porque aqui em Massachusetts você tem que fazer a inspeção do carro. E quando você faz a inspeção... Olha lá minha mão. Lá vai. E aí, quando você faz a inspeção do carro, eles colam um adesivo com o mês que você fez a inspeção. No e tem Brasil uma não cor assim, não? que... Não, no Brasil não tem isso. Não tem inspeção? Não. Eu acho que São Paulo tentou fazer a inspeção e não deu certo. Mas no Brasil também as leis ambientais para carro são mais rigorosas, na verdade. Mas não tem inspeção. Aqui tem inspeção até para controlar a quantidade de carro mais velhinho, assim, rodando, poluindo, quebrando, atrapalhando. Atrapalhando o trânsito. Mas aí você tem que colocar, né, esse adesivo, que é o número, né, que é o mês, e a cor representa um ano. E quando... Sim. Você não sabia? Você tem que trocar todo ano. Eu sei. Eu descobri isso há duras penas, na verdade. Já tinha passado 5 meses quando eu descobri. Mas então. E aí foi a primeira, assim. Aí depois a Motor Vehicle e a Sticker. Aí depois eu tava conversando com uns brasileiros lá. Aí o cara falou assim, eu tenho um apontamento no Detran, sei lá, no RMV, no médico, e apontamento? E a gente não chegou a pesquisar, né, se existe dessa forma no... Não existe isso, não, eu sei que não existe. Tá. Não existe essa palavra usada dessa forma no português, não existe. Apontamento em português é outra coisa, é tipo quando você... Seria o point out aqui. É tipo como se você estivesse apontando alguma coisa sobre algo. Entendi. Levantando um ponto. Vou fazer um apontamento sobre isso. Não tem nada a ver com... como é que se chama? Isso. Tipo, marcar uma consulta. Ou marcar um horário em tal lugar. Se fosse no Brasil, eu falar, eu tenho um horário marcado isso. No médico. Aqui, o brasileiro que já mora há um tempo, ele fala, eu tenho um apontamento no médico. Que vem do appointment, que é a palavra que se usa em inglês pra falar quando você tem algum horário marcado em qualquer lugar. Não só no médico, como, sei lá, qualquer coisa que você tem um horário marcado. É engraçado, mas fala sério, nesse caso, essa tradução eu não julgo, não, porque é mais fácil, né? É uma palavra só. Assim, eu julgo um pouquinho, mas eu entendo o seu ponto. Nossa, porque eu também, apontamento eu não uso, mas ordenar eu uso. Já ia falar, eu não uso apontamento, mas eu uso várias outras traduções que não fazem o menor sentido. Você usa ordenar também? Ordenar, às vezes eu escapa. Aí eu falo, não, pera, não se usa isso em português. Tipo, ordenar como... Quer dizer, ordenar existe em português, mas de outro jeito, né? No sentido de dar ordem. Sim. Não no sentido de fazer um pedido num restaurante, por exemplo, pedir comida, ninguém fala ordenar. Mas eu acabei de fazer uma conexão aqui, porque, tipo, ordenar no português, igual você acabou de falar, é tipo mandar, eu te dei uma ordem, né? E no Brasil, a gente chama o atendente, né, de garçom,
que eu acho que tá até no dicionário, mas vem do francês, eu acho, né? Que é Garçom, menino. sim. Não tem nada a ver, né, com o que a gente usa em português, exatamente. na verdade. E aqui nos Estados Unidos, por exemplo, se você for traduzir, né, é o server. Fica meio pesado, né? Essa carga aí patriarca, né? É o servente, né? Tipo, você vai num restaurante e a como menina se você ou o estivesse menino dando ordem quem exatamente, entendeu? Não faz sentido mesmo, não. Tipo, I'm ready to order. Estou pronto para mandar, para ordenar, entendeu? Exato. Mas foi só uma viagem que eu fiz. Mas sabe, não tem embasamento. Quando você compra uma coisa, mesmo que seja na internet e tal, você também fala, tipo, eu tô esperando minha order. Aqui se chama online order. E a gente não fala isso. Isso eu já usei várias vezes. Tipo, eu tô esperando a ordem chegar. Tipo, o quê? Não faz sentido. No Brasil a gente falaria... Eu tô esperando minha uma compra. Encomenda, exato. Eu encomendo uma compra. Tipo, eu encomendei um salgadinho, sei lá, ir pra uma festa. Exato. Aqui I order some Tudo some snacks. Exato. Entendeu? Exato. Tô tentando pensar em mais, assim, palavras que eu traduzo e que... E tem algumas, assim, que desse meu grupo de TI que a gente meio que começou a usar, mas na zoeira, que eu uso com vocês também, você vai lembrar. Que é tipo, quer joinar o rolê? Que vem das meetings, né? Das quê? Das meetings, que a gente... E eu falei de propósito, porque a gente não chamava de reunião. Como era uma empresa americana e os termos que eram usados ao nosso redor eram todos termos americanos, então, tipo... E isso foi antes da pandemia, tá, gente? Que eu acho que depois da pandemia se alastrou, mas a gente vai falar um pouquinho. Acho que até um pouquinho antes da pandemia. Acho que já vinha rolando uma onda, já tem uns anos já que eu tenho observado essa onda de... estrangeirismo exacerbado sendo usado no Brasil por todo lado. Eu acho que principalmente no mercado... Lá no Brasil, qual... A gente vai voltar nesse assunto, mas eu só fiquei curioso agora e eu vou esquecer de perguntar. Qual que é o que mais te incomoda? O estrangeirismo? Nossa, acho que todos que são desnecessários. Todos que eu considero desnecessários. Dá um exemplo do mais forte, e aí a gente volta depois. Call é um que me incomoda profundamente. Assim, a galera de TI vai chorar agora, porque são os que a gente mais usa. Na verdade, o que me incomoda eu quero aprofundar um pouquinho mais essa questão do estrangeirismo no Brasil, porque me incomoda o fato de que a língua portuguesa é muito mais extensa, a gente tem muito mais sinônimos, muito mais opções de palavras do que o inglês. O inglês é uma língua mais simples, tem menos palavras. Exatamente. Então, mais fácil de aprender. Se a gente tem caralhadas de palavras pra designar uma mesma coisa, por que caralhos a gente tá usando no inglês, entende? Não faz sentido. Então, assim, outro dia, literalmente, eu vi uma página no Instagram que era tipo um brechó online, que vendia roupas, né, usadas e tal. E a descrição na bio do coisa era... ressignificando second hand. Falei, gente. Second hand agora? Mas pra roupa usada, caralho? O outro termo que eles usam em brechó também é americano. Vintage. Mas vintage é uma palavra que eu acho que já foi universalizada, na verdade. Não. Porque vintage designa não só o fato de ser velho, é tipo um conceito. Tipo assim, sabe? Tipo, não é que é velho, mas é clássico. Né? Aquela coisa meio... Também é importado, mas sei lá, já foi meio que naturalizado, eu acho. Sim. Agora... Mas tem outras que foram viralizando até por programas. Eu lembrei de uma agora que a gente usa bastante aqui, que é a sigla, na verdade, né? De Do It Yourself. DIY. Yeah. Eu acho que teve um programa no GNT, se eu me lembro bem, que usava muito DIY? Eles chamavam disso? Não, eles falavam assim, Do it yourself. Eles tentaram começar a usar faça você mesmo, só que eu acho que aí já tem muitos programas americanos sobre faça você mesmo, e aí eu acho que o termo se alastra e aí de novo, fica como popular. a gente consome muito, né? Muita indústria cinematográfica daqui, acho que acaba que importa demais. Mas tem... Esses termos vai lá.
Não veio, falhou. Esses Então. termos de programas e filmes e tipo, é comum, né? Quer queira, quer não, acontece. Não, sabe outra coisa que eles estão usando agora no Brasil? Staff. Eles usam staff agora pra falar do corpo de funcionários. Job, eu tenho um job ali e tal, tudo. Isso começou recentemente. Eu sei. Eu não sei da onde. Eu sei, veio, exato. entendeu? Eu queria entender, sabe, esse fenômeno, o que tá acontecendo. Porque literalmente eles usam, tipo assim, numa frase tem, assim, 3 palavras em inglês. Porque antes a gente usava o quê? O look do dia, tudo bem, usava umas coisas assim, sabe? Uhum. Mas agora não, agora as lojas chamam as roupas de outfit. Eu fico um pouco chocada. Eu fui em Viçosa, eu sou de Viçosa, uma cidade com 80 mil habitantes. Eu saí na rua, tava passando pela avenida principal, vi várias padarias que se auto-intitulam bakery agora. Cara, mas... Por quê, gente? Por quê? Acho que na década de 90, no começo da década de 90, eu era uma jovem criança. Eu não era nem... Eu não era nem nascendo, eu tava nascendo, tava né? Nascendo. A minha irmã tinha loja de roupa no Brasil e eu lembro de ir lá no shopping, que ela tinha loja de roupa, e ver os adesivos de sale. E eu não sabia o que era. Acabei de pensar que shopping também é uma palavra que a gente importou de uma forma... Sim, mas a gente vai Depois, entrar nesses termos. só quero lembrar, vou até anotar. Mas shopping também é usado de uma forma... Exato, não errada, né? Não errada, mas é só diferente do que é o original. Diferente do que era o original. Mas é sério? Tinha coisinha de sale? De sale. Tipo, você é muito paulista, né? 94, eu sou do interior. 90. Só que eu lembro que na minha disso, cabeça, assim, eu já tinha inglês na escola, essas coisas, né? Bem comecinho, assim. E eu lembro que eu não conseguia entender, porque pra mim sale era venda. Os negócios a operação, né, da venda ali. Aí, depois de um tempo, só que eu fui entender que é tipo liquidação também, né? Tipo, mas tem várias coisas, assim. Tem um monte. Eu acho que dos brasileiros aqui, assim, as mais fortes são apontamento, parquear, que vem de startar, a galera de TI usa. Assim. Eu não conheço muita gente que usa startar, não. E eu comecei que eu tava falando, eu comecei a zoar, tipo, de joinar o rolê. Que vem das meetings, né? Das reuniões, que é tipo join, né? Mas eu acho que... A minha ex usava uma que eu gostava muito, que ela fazia a tradução do serap, sabe? Fazer um serap. Ela falava serapiar. Tipo, vou serapiar aqui pra nós. Isso eu já escutei também. Que é tipo, vou... Quando eu trabalhei em restaurante com brasileiros, eu já escutei. Eu achava muito bom esse serapiar. Outro que eu ouvia também em Atlanta era VK. Do vacuum. Tipo, aspirar a casa. Nossa, eu nunca tinha escutado essa. Aspirar a casa, usava VK. Vamos VK ali aquele quarto. Eu falava, nossa. É muito mais fácil aspirar, né, no caso. Eu tô tentando lembrar, eu tinha tantas, assim, eu não consigo lembrar mais nenhuma agora. Mas não sei. Eu acho que isso, dos brasileiros que estão aqui, era isso que eu queria falar. Acho que dos brasileiros que estão aqui vem daquele negócio que a gente já comentou também brevemente, de tipo, são 2 línguas e você tem que ficar mudando constantemente. Às vezes parece que a gente está se fazendo, né? Se fazendo, inclusive, é uma expressão que eu aprendi com uma amiga minha do Sul, né? Se fazendo de alguma coisa, é isso. Mas às vezes... foge a palavra. Aí ou vem em português ou vem em inglês. Nossa, comigo acontece muito. Eu juro que eu achava que isso era frescura. Quando eu morava no Brasil, eu falava, nossa, essa galera mora 2 anos fora e já tá esquecendo o português. Mas, e olha que, pra mim isso é bem frustrante, porque pra mim a linguagem é muito importante, né? Eu gosto de me comunicar e eu gosto de sentir que eu tenho as palavras. E aí, quando eu comecei a perceber que quanto mais fluente eu fui ficando em inglês, mais eu esquecia nas 2 línguas. Quando eu tento lembrar em inglês, eu lembro em português. Ou quando eu tento lembrar em português, eu lembro em inglês. Ou então eu não lembro nenhuma das 2. Tipo, dá o branco total, assim, de não lembrar a palavra que você quer usar. E isso é uma merda, né? É muito frustrante. Porque, querendo ou não, eu acho que
sei lá, é consequência mesmo de falar nas duas línguas, né? E aí eu até comecei a recuperar o hábito de escrever em português, porque eu senti, e aí toda vez que eu escrevo em português até hoje, eu percebo que, assim, meu vocabulário falta muito, sabe? Antigamente, quando eu escrevia, Você ainda eu escreve não bastante, né? Nas redes porque sociais. eu me esforço e tal, é. mas assim, antigamente quando eu escrevia, eu pego textos que eu escrevia anos atrás, antes de eu morar fora, e eu vejo, você fala, nossa gente, eu nem lembrava que eu sabia essa palavra. Mas você lê bastante Assim, também em português. eu tinha um vocabulário muito mais vasto do que eu tenho hoje, sabe? Não, isso assim. Com certeza. Minha Mas mãe, em compensação, eu aprendi muito mais no inglês, no sentido de... minha mãe, que é super, assim, do português, né? Ela até tem uma coisa que ela falou uma vez, quando ela era professora de direito, né, no Brasil. E ela falou, eu corrijo português. E eu lembro que isso ficou na minha cabeça, assim. Ela, que sempre teve português muito, assim, ela também passa por essa, sabe? De se De sentir esquecer, frustrada, assim, que não lembra as palavras. É complicado. E eu acho que talvez por isso muita gente que mora aqui cria esse dialeto, assim, que é uma forma meio que de abrasileirar o inglês, né? Mas de qualquer forma, sei lá, se comunicar de uma linguagem mesclada, assim. E aí, desse ponto, a gente pode pular, eu acho, no Brasil, as palavras que são usadas em inglês, que não são usadas em inglês aqui da mesma forma, né? Ok. É... Exato. Shopping é uma, que a gente acabou de falar. A gente pode começar com essa. Exato. Shopping aqui é literalmente um ato de comprar. Tipo, I'm gonna go shopping. Eu vou sair pra fazer compras. Como que chama o shopping aqui? Mall. Se chama mall, né? Que não se usa, eu acho, no Brasil, essa expressão. Não. Mas até onde eu acompanhei. Agora, hoje até onde eu acompanhei, não. Hoje em dia, não se Só que a gente usa shopping center aqui. O que é um shopping center? É verdade. O shopping center é tipo um plaza, né? Tipo um lugar. Ou é um plaza, assim, que tem um estacionamento no meio. Plaza? Eu acho que Usa plaza em português? Não. É tipo um espaço. É como se fosse um outlet, vai. Também em inglês, mas no Brasil se usa bastante. Exato. Que são aqueles shopping. Ou pode ser um centrinho comercial também. Numa cidade pequena. Comercial, aqui, basicamente isso, com várias lojinhas. Aí, ou vai ser aquele lugar, né, que quem já veio pra cá vê bastante, assim, que tem um estacionamento e várias lojas, só que é aberto, assim, quando tá chovendo, não é muito agradável nesses lugares. Ou numa cidade menorzinha, um centrinho que tem várias lojinhas. Um centrinho comercial. É isso que a gente usa shopping center aqui, né? Aí, conectando com shopping center, por exemplo, outdoor, que a gente usa no Brasil para o negócio de propaganda, né? O painel de propaganda, aqui só mesmo... Só estar do lado de fora. É só fazer coisas do lado de fora, estar do lado de fora. Aqui a gente chama de billboard, né? Tipo, esses painéis, assim. E eu lembro de ter dificuldade com essas coisas. Eu acho que eu nunca falei sobre isso aqui. Em inglês. Eu acho que eu nunca usei a palavra billboard na minha vida, num contexto assim. Eu já tive numa conversa. Eu acho que eu nunca pronunciei essa palavra, porque eu nunca precisei falar sobre. Eu tive que usar e falei outdoor e eu tava conversando com um americano e ele ficou olhando pra mim assim. Aí eu lembrei de billboard. Até mesmo por causa. Nossa, eu acho que eu usaria um sinônimo que eu saberia, talvez mural ou. A minha cabeça faz umas conexões muito loucas, assim. Eu lembro de billboard, da palavra billboard pra esses painéis. Porque tem a revistinha da Broadway que chama... eu lembro disso. Entendeu? Tipo... e aí foi essa conexão que eu fiz e lembrei e consegui explicar. A outra situação foi, eu tive um pneu furado aqui. E aí, na estrada, e o policial parou pra ajudar. E eu falei do step, que eu não tava conseguindo tirar o step. Aí ele olhou assim, step pode ser tipo um degrauzinho, assim, um step banquinho. Pode ser passos, literalmente, quantos passos você tá dando, ou pode ser degrau, ou pode ser usado como
prefixo de outras palavras. Né? E aí eu lembro que o policial ficou muito confuso. Ele achou que eu tava procurando um banquinho pra apoiar o carro, pra trocar o pneu, entendeu? Pode ser, tipo, às vezes tem um step and stool, que é tipo aí um foi nessa situação que eu aprendi que step é só no Brasil, e aqui a gente chama de spare tire. Seria um pneu sobressalente, entendeu? Qualquer coisa sobressalente a gente fala spare aqui, né? Tipo, sei lá, você tem um quarto de visita, você tem um quarto extra, I have a spare room in my house. Spare time. Saudades. E aí, antes de gravar esse vídeo, a gente tava pesquisando a etimologia do step pra pneu sobressalente no Brasil. E na verdade faz sentido, né? Porque e eu na minha cabeça, eu achava que era só um uso errado mesmo, que alguém pegou. E não, no Brasil faz sentido. Os carros antigos tinham aquele estribo, né? Um step. Pra você subir neles, e o pneu extra ficava em cima desse step. Por isso que chama step. Entendeu? Se você lembrar aqueles carros antigos até, que aparecem na novela... Eu não faço a menor ideia, mas acho que... Me veio na cabeça. Alguns desses carros bem antigos, assim, o pneu extra ficava em cima desse degrauzinho do lado do carro. Massa. Entendeu? Faz e sentido. aí, com essa vem outras que eu tava falando, a gente até discordou um pouquinho quando a gente tava batendo pauta, do home office. Pra mim, home office aqui é o lugar na casa que você arruma para trabalhar. Seria o famoso... tem algumas casas de algumas décadas que todas elas têm um escritório, né? Na casa. Seria esse escritório. Pra mim, eu nunca vi ninguém aqui usando a expressão home office, tipo, em nenhum contexto. Eu já vi. Eu nunca vi ninguém falando home office. Eu só ouço falar em office. Tipo assim, mesmo que está dentro de casa, tipo, esse é o meu office. Mas eu entendi o seu ponto... Depois de falar que talvez se você tá explicando pra alguém que você tá trabalhando de casa, mas que você tá trabalhando no office, talvez você usaria, eu tenho um home office, que é tipo um espaço físico, né? Mas não, a gente usa no Brasil como estou fazendo home office, como se fosse um... E aqui não se usa, I'm working from home. É um jeito de trabalhar. Home office é o nome do lugar. Então não seria uma ação. Entendeu? Isso, não seria não tô fazendo home office, né? Exatamente. Aqui eles chamam isso de working from home, né? Que é literalmente trabalhando de casa. Mas eu trabalho de casa, né? Eu escuto bastante, tipo, a galera que trabalha comigo, sei lá, às vezes a gente tá conversando, I bought a new chair for my home office. Entendi. Tipo, eu comprei uma cadeira nova pro meu escritório de casa. Entendeu? E aqui, de jeito nenhum, home office é usado como a ação de trabalhar de casa. É working from home, entendeu? E aí tem as confusões que são até normais, mas essa, como eu fiz faculdade de artes visuais, pega um pouquinho, né? Que é confundir o design e o designer. Isso tem muito. Esse é um designer legal, eu assim. sou mas isso eu entendo, assim. Antes, no começo, me irritava um pouquinho por... ter feito faculdade, né, que envolvia isso. Mas agora eu entendo, é mais uma confusão. Isso pra mim não me irrita nem um pouco, assim, porque eu acho que ninguém tem obrigação mesmo de Exatamente, de saber, eu cheguei a essa conclusão. Ninguém tem obrigação de saber palavras em inglês, termos em inglês. E até por isso me incomoda um pouco essa importação de tantos estrangeirismos pelas companhias, pelas empresas e tal, porque assim... Eu fico me perguntando quem essas marcas ou essas empresas querem atingir, sabe? Porque eu sinto que é uma linguagem cada vez mais excludente. Você acha que eles pensam em quem eles querem atingir? Eu acho que eles pensam mais assim, eu quero ficar ser parecido. Chique. Não é nem isso. Eu acho que eles pensam assim, eu quero ficar parecido com o que eles têm lá fora. É a síndrome do underdog. Eu acho que eles querem mesmo, padronizar. Mas não é posicionamento de mercado, não é que eles estão pensando no público-alvo deles, é só assim, tipo, eles veem isso na TV, quando eles assistem a série americana, o filme americano, eu quero me igualar àquilo ali, entendeu? Só que não é do nosso país. Por exemplo, para uma pessoa que trabalha com isso, é muito mais bonito falar, esse é o meu desenho, né?
eu sou desenhista, porque você, antigamente era assim. O cara não falava que ele era designer da Volkswagen. Ele falava, eu sou desenhista. Mas o design já é uma palavra que já tem até no nosso dicionário. Ele já é uma palavra mais antiga. Porque o mercado de design de interiores, por exemplo, já é chamado de design de interiores, então, mas por muito tempo. Antigo, a que ponto? Não, antigo tipo assim, décadas. Há décadas a gente usa a palavra design. Só que não era usada em todos os contextos do mercado de desenho. Isso eu quero dizer. Curioso, assim, porque você é quase uma década. Quase, né? Uma década mais nova que eu. Eu nasci em 86, você nasceu em 92. Então, eu consigo lembrar, por exemplo, quando começou a surgir. Mas design de interiores, desde que eu nasci, pelo menos. Quando você fala desde que você nasceu, se for igual eu, assim, desde o ano que você começou a ter... Né? Você já tinha consciência, mas que você lembra, entendeu? Então, como chamava antes esse mercado de design de interiores? Não era tão forte, assim, era uma parte... Decoração, talvez. Era decoração... E ainda tinha preconceito entre arquitetos e quem fazia a decoração. Eu acho que esse termo design de interiores meio que surgiu e explodiu. E tem a manteira, assim, do nada, como que eu quero. Meio que nessa onda, entendeu? Da americanização. E foi diminuindo, eu acho que o degrau também entre arquitetura e design de interiores, entendeu? É a glamorização das coisas, eu acho. Eu acho que até falar a gourmetização, né? Exato, é isso. Mas eu, por exemplo, comidas, eu tenho... né? Você vai em esses restaurantes mais chiques no Brasil, o cardápio basicamente todos os pratos têm nome em inglês. Eu tenho na minha cabeça que isso começou a ficar muito forte depois que a Copa, né? Foi a Copa, não, as Olimpíadas que foi no Brasil. Tivemos ambos, a Copa dois, e as né? Olimpíadas. Qual que Copa foi em 2014, acho que as Olimpíadas foi em 2012. Eu acho que foi depois das Olimpíadas que começou, e aí veio a Copa e, tipo, terminou, entendeu? De implementar isso. Talvez. Mas eu acho que teve que rolar uma nacionalização. Uma globalização, do país. Pra receber turismo. Não que eu apoie. Não, eu acho assim, uma coisa é você ter um menu isso que eu já ia falar. Uma coisa é cardápio. Você, em estabelecimentos que recebem turistas, por exemplo, cidades turísticas como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e os caralho. Eu acho que é legal que os funcionários saibam falar inglês, ou que tenham opção de cardápio em inglês, que tem essas coisas. Acho que isso aí é um ponto. O outro ponto é quando essa linguagem, esses estrangeirismos, são incorporados no dia a dia dos brasileiros entre brasileiros. Assim, que não faz sentido. Tipo, brasileiros convivendo com brasileiros, vendendo para brasileiros, conversando com brasileiros, falando inglês, incorporando inglês em contextos que não fazem sentido. As pessoas... Eu não sei. As pessoas falam sunset agora no Brasil. Mas isso é super... O que aconteceu com o pôr do sol, meu Deus? Mas isso é super comum, porque eu não sei se você vai lembrar, e eu nem lembro que novela que era, mas que tinha do Stop Salgadinho, que virou a maior moda isso. Stop Salgadinho. Era o bordão de uma das personagens, eu não vou lembrar a novela agora. Eu não faço a menor. Eu acho que já não... E já não assistia a novela mais depois? Será que não, é de antes, eu acho que isso antes. era muito, muito nova, não é da sua época. Você pode perguntar pra sua mãe se ela lembra disso. Se sua mãe falar que ela lembra, aí eu vou ficar chateada, assim, porque eu realmente vai ser confirmado. Menina é 6 anos mais velha que eu e tá aí chorando. Não, mas o que eu tô falando é assim, eu acho que a mídia também ajuda. Entendeu? Isso com certeza. Aí eu acho que vai coisa em novela brasileira, e aí ajuda a difundir, e aí... E hoje em dia, assim, o nosso acesso a celebridades estrangeiras, né, muito mais... Parece que vai muito mais perto com a questão do Instagram, das redes sociais. As pessoas consomem a vida das celebridades muito mais. E eu acho que a linguagem vai se misturando nisso.
Mas eu fico um pouco, não sei, eu como uma pessoa assim muito apreciadora da língua portuguesa, eu acho o português assim uma língua muito rica e muito bonita. E a gente tem tanta opção, por que vai usar uma outra? Eu fico um pouco preocupada, na verdade, com como que isso vai caminhar para o futuro, porque a tendência é, se a gente adota uma palavra e vai usando só aquela palavra, a tendência é que a palavra original caia em desuso, né? Uhum. A tendência é que se a gente continuar no rumo que tá, em algumas décadas, a gente não vai mais nem saber o que é reunião. A gente não vai saber mais o que é ligação. A gente não vai mais saber o que é pôr do sol. Tô indignada com o pôr do sol. Não, você tem total razão. Eu vi até um vídeo esses dias que os mais velhos pegaram pessoas mais novas, assim, e perguntaram sobre coisas que eram super comuns na geração deles. É isso que eu digo, as coisas tipo, lista telefônica, páginas amarelas, né? Tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Eu vi vários vídeos, assim, virou uma trendzinha, assim. E, tipo, gente com até 20 anos não sabe o que é. Mas uma isso páginas aí... amarelas, um telefone... que você tinha que ligar girando. Não, o que eu tô falando é assim, comparando isso com a língua, realmente pode acontecer. Cair em desuso. Porque essa questão dos objetos, né, coisas que a gente tinha e não tem mais, querendo ou não, assim, com o passar do tempo, isso é inevitável, que a gente vai realmente perder o senso de coisas que existiam. Não, e a língua vai evoluindo também, igual você. Você foi evoluindo, era a voz miceira. Vai evoluindo. Só que a questão é que a perda dessas palavras do português desnecessariamente dizem não só sobre... A língua não é só uma coisa, né? Uma coisa falada. É uma identidade. Diz sobre uma identidade de um povo. Exatamente, né? Você vai sucumbindo. Tanto é que, tipo, dentro do Brasil a gente tem diferentes formas de conversar, regionalismos e etc e tal, que dizem sobre a identidade de cada povo. E aí, se você se entrega sem necessidade, isso que eu tô dizendo, não é que a gente tá sendo colonizado pelos Estados Unidos e eles estão lá arregaçando com o inglês a goela abaixo. Não é isso. Nós estamos escolhendo perder a nossa língua original para uma outra língua que pode se sobressair. E a gente vai, entendeu? Nesse termo, assim, eu tive uma decisão pessoal, morando aqui nesses 2 últimos anos. Antes, aqui em Massachusetts, a gente acha pão de queijo muito fácil, né? E os americanos que vão em restaurante brasileiro, que tem, ou qualquer coisa, eles são apaixonados por pão de queijo. E eu ficava tentando traduzir antes. Nunca traduzo, eu falo pão de queijo. Então, eu ficava falando cheese ball, tentando explicar, e depois eu desisti, assim. Eu explico o que leva. Eu explico o que leva no negócio. Mas o nome é pão de queijo. Então, aí eu fiquei pensando, assim, tipo, não é hamburger, tipo, não é hambúrguer, a gente não... a gente não se virou pra aprender essa A gente não falou que era um pão com carne no meio. Exato. Entendeu? Tipo... hot dog, que a gente tem, né? Cachorro quente, né? Não, mas a maioria dos lugares pra mim é outro alimento. Eu tô ligada. Não, Só que pra mim, hot dog... Você não se acha mais cachorro quente pra comprar. Pra mim, hot dog é o americano, que é o pão, a salsicha e uns molhinhos. E pra mim, cachorro quente é o brasileiro. É o diferenciado. Com purê de batata, batata palha. O paulista metendo purê de batata. O que vai no cachorro quente mineiro? O cachorro quente mineiro é pão, molho diferenciado, molho maravilhoso, salsicha, queijo às vezes, batata palha, milho, e aí você taca o que você quiser. Purê de batata? Não, purê de batata não, amigo. Purê de batata é só paulista que come. Vocês não sabem que não é só mineiro. Carioca também não come. Se você perguntar no Nordeste, eu duvido também que eles comem purê de batata. Não, então você tá falando pelo Brasil inteiro agora. Não, excluindo São Paulo. Pelo Brasil inteiro, menos São Paulo. Você precisava ver o drama. O que eu falei que eu não comia? Canjiquinha. Desdenhou da minha canjiquinha. Pensou, nossa, não entendo porque as pessoas têm esse frenesim todo da canjiquinha. Em São Paulo a galera come. Frango com quiabo, também acho que você deu uma... Mas é quiabo, né?
Quiabo, eu não acho que é... A gente vai perder seguidores. Eu não acho que... Eu vou ter que carregar esse videocast nas costas. Que olha, tá difícil defender. Mas eu não falo por todos os paulistas. Eu, assim, em casa, era essa a cultura, né, culinária de casa, da minha família, era mais italiana, eu acho. Que até uma região de São Paulo mesmo teve uma influência muito grande. Então era tipo bife à milanesa, polenta, tinha bastante... macarrão, lasanha, panqueca enroladinha adoro, com carne moída. Adoro. Meio, inclusive eu acho uma ofensa essa panqueca americana doce ruim. Nem como. Mas voltando ao que você tava falando, que tipo, você faz questão de falar pão de queijo, eu faço isso até com o meu nome. O meu nome é um nome, assim, que eu... Até porque nem se eu tentasse, não teria muito como traduzir. Mas eu não tô falando que tá certo ou tá errado, não, tá? Não julgo quem traduz o próprio nome pra facilitar a vida aqui, no inglês e tal. Inclusive eu conheço gente que até muda mesmo de nome, tipo, que o meu, se eu pudesse, eu colocaria um dedo. James, sabe? Que na verdade é Thiago no Brasil, essas coisas. Não precisa ir muito longe, né? Meu nome, se tivesse um D no final, ajudaria imensamente. Exato. Você falaria David se você tivesse um D no final do seu nome? Falaria, porque mas aí é facilidade mesmo, não é fazer questão de nada, entendeu? Eu só quero uma vida fácil, entendeu? Eu não quero que o povo fique olhando assim, nossa senhora. Assim, se eu tivesse um D no final, minha vida ia ser muito mais fácil aqui. O povo não sabe pronunciar, o que é normal, porque não é comum pra eles. Ninguém tem obrigação também. Eles querem pronunciar certo, aí eu falo com a entonação do português, mas é uma questão da língua, entendeu? Tipo, literalmente da língua. O acento vem, a sua língua, o músculo, treinado para se movimentar de uma forma. Mas eles conseguem falar Davi. Conseguem. Conseguem porque eu conheço gente que fala normal o seu nome, Davi. Inclusive, se você reparar, o que eu já reparei com o meu nome, por exemplo. Meu nome é difícil, eu entendo, né? Raíra. Mas eu falo, quando eles perguntam meu nome, eu falo Raíra, sem sotaque. Eu não coloco nenhum R, eu não falo nem Raíra. Não, eu falo Raíra. Já vi Raíra. E aí, quando eles pedem pra... como é que fala? Escrever? Soletrar? Soletrar. Aí eu vou e soletro e falo, eu sei, não é assim que soa, né? Soa como H-A-I-I, quer dizer, enfim. Na verdade, quando eu tava fazendo um stories usando o caption, eles colocaram H-A-I-R-A. O que eu... I mesmo do português? Ai. Hyra. Eles colocaram, né, com um H. O que eu achei interessante. Até bom, até bom. Então, mas aí o que acontece? O que a gente tava falando? Do seu nome. Tava falando que criança, às vezes, tipo assim, quando eu falo com criança meu nome, elas falam perfeito. E adulto, às vezes, tipo assim, eles só não querem fazer o esforço, sabe? Então eu acho assim, eu acho que tem muitas coisas que realmente são da língua, que é difícil pra eles fazerem a conexão. Tem várias coisas, na verdade, assim, que pra eles é difícil. O NH, LH, realmente é um som que não existe no inglês, então é difícil. Sabe, tipo assim, ninho, ou, enfim, essas coisas. O diminutivo que a gente usa muito, né? É difícil pra eles. Agora, outros não, cara. Davi é definitivamente um nome que eles conseguem falar. Não tem nenhum som aí que eles não sabem falar. Quando eles leem, é difícil. Cuspi. Quando eles estão lendo o seu nome, como que eles pronunciam? Raira. Raira. Às vezes Raira. Nunca melhor que isso. Não tem nada, nenhuma vez é melhor que isso. Um dia no escritório da médica, ela falou Raira. Teve bom? Falou bom porque ela puxou a letra certa, entendeu? Mas assim... Tem acento na sua... Tem acento. Mas na sua carteira de motorista tem acento? Não, aqui não reconhecem acento. Então, os nomes aqui nada tem acento porque não é um caractere que é reconhecido no inglês.
Então, em todos os meus documentos aqui, não posso colocar acento no meu nome. Mas seu passaporte tem. Meu passaporte tem. Porque aí é o nome, né, original mesmo, que vem do coisa. Mas em outras coisas, conta do banco, cartão de crédito, nenhum tem acento. Não, isso aí a gente pode até trazer, né, num outro episódio, mas essa parte, assim, que não traduz muito bem, né? Tipo, tem que ficar explicando porque que tem 2 sobrenomes, entendeu? Eu já tive muito problema com documentação. Por causa de 2 sobrenomes. Eu achei que eu ia até perder meu passaporte uma época aqui, porque foi luta. Luta em cima de batalha, tá? Porque eu uso o meu sobrenome da minha mãe e aí... Nossa. Eles, na maioria das vezes, eu não sei se é regra, né? Mas no Brasil o sobrenome da mãe vem no meio, né? Isso. Aqui e também. o do pai por último. Aqui também. Só que aqui eles só usam o sobrenome do pai. Então, tipo assim, mas no documento eles não usam. Exato. Não, em nada eles usam o sobrenome do meio. Eles chamam até de nome do meio, né? Eles nem chamam de sobrenome. O nome da mãe. Mas o nome do meio, na verdade, é quando tem o nome composto. Não. Né? Não é. Não? Não. O middle name, que é o nome do meio, é o sobrenome da mãe aqui. Entendeu? O nome composto é considerado... Não faz assim que isso. Não. É. E no passaporte, que é universal, o meu, por exemplo, o nome da mãe não tá como middle name. Tá como o quê? Como last name? Como last name? Tá os 2 como last name. Esse é a maioria do então. problema. Eu coloquei o meu assim também. Mas foi porque, assim, eu bati o pé. Eu queria colocar como sobrenome. Ah, tá. Mas seu passaporte, assim? Sim. Ah, tá. Porque eu fiz o meu trabalho. Então, mas o meu não tá. Eu conheço gente com nome composto que o nome do meio é o segundo composto. nome. Não, o meu nome composto, meu nome é composto, né? Não preciso nem falar aqui em voz alta qual é, mas aparece como os 2 como o primeiro nome. Só que, como eu não uso ele, tipo assim, eu praticamente não escrevo ele, só vem a inicial ou nem vem. Vem só o primeiro nome e o sobrenome, entendeu? Entendi. Mas nos documentos tá igual do passaporte. Na maioria. Tá. Minha carteira de motorista não tem o segundo nome. Então, eu tive problemas com isso, entendeu? De cada documento ter vindo de uma forma. Não, o meu cada coisa. Um cartão tem um nome de um jeito, outro cartão de crédito tem um nome de outro jeito, que vem só o primeiro e o último nome no meu cartão de crédito. Não fui eu que pedi assim, só veio assim. Então, assim, acontece. Mas aqui, voltando ao foco, eu ia te perguntar uma coisa. Você tem uma palavra... do nada, você me deu essa ideia aqui. Você tem uma palavra favorita no inglês? Ou uma palavra que você odeia muito no inglês? E depois eu vou perguntar no português também, porque eu amo conversar sobre palavras. Olha, eu tenho uma palavra favorita no inglês que eu, assim, sempre que eu tenho a oportunidade de usar, eu tento usar, só que eu sempre travo a língua pra falar. Até agora eu não sei qual. Eu não sei uma. Eu tô tentando pensar em uma aqui pra mim. Quando você tá, assim, super impressionado, tipo, atônito, qual que é a palavra que vem em inglês na sua cabeça? Quando você tá, tipo, impressionado bom? Na verdade pode ser usado pros 2, mas normalmente é pro... Você tá impressionado mesmo, só assim, atônito. Que pra mim, flabberglass... Como é que é? Eu sempre me enrolo pra falar. I was flabbergasted. Quê? Eu não conheço essa palavra. Tem que... Ai, pior que eu não posso. Não pode. Você pode tirar do negócio. Não, ele não para de gravar, não. Eu vou pegar o iPad. Fala a sua aí que eu vou... Eu não sei uma em inglês. Eu tô tentando pensar aqui. Tem várias que eu gosto, assim. Eu gosto de várias palavras, na verdade. Derrubei o microfone. Eita, porra. Tamo bem. Essa parte a gente corta. Definitivamente, a que eu mais odeio tipo assim, eu tenho dificuldade até hoje, na verdade. Sempre foi minha dificuldade, mas até hoje eu não gosto de nenhuma palavra que termine em TH no plural. Tá ligado? Sabe como muita gente não gosta de flabbergasted? Eu nunca vi essa palavra. Bota aí pra gente. Greatly... Pode colocar. Flabbergasted. Eu nunca vi essa palavra na minha vida. Assim, quando você tá muito surpreso, tipo, astonished. Eu nunca vi. Nossa, eu tô assim... Fiquei sem palavras. De boca aberta. E pode ser bom ou ruim,
Normalmente nunca eles vi usam ninguém só usando quando essa fica palavra. assim, sem palavra. Eu adoro essa palavra. Nossa, eu uso speechless mesmo. Você viu que eu adoro tanto que eu não sei nem pronunciar. Não, eu não conheço. Flabbergasted. Não, glasted. Flabbergasted. Não tem L. Gasted. Flabbergasted, ok. É igual edredom, edredron. Edredom. Ai, em português eu sei qual palavra que eu mais odeio. A palavra que eu mais odeio em português é fronha. Fronha? Pra mim essa palavra faz o menor sentido. Fronha. Ela é ruim de falar. Fronha. O som é ruim, a palavra é feia escrita e poderia ser, sei lá, capa de travesseiro seria melhor, sabe? O meu padrasto tava arrumando a cama com a minha mãe uma vez e meu padrasto é americano, né? E aí ele esqueceu o nome, né? Fronha. Aí ele chama até hoje de cueca de travesseiro. Cueca de travesseiro seria melhor do que fronha, eu acho. Fronha E a palavra favorita dele em português é almôndegas. Nossa, eu acho ruim demais. Ele fala almôndegas e acaba de dar risada. Almôndegas eu acho ruim. Eu não sei, eu não gosto de palavras que tem esse som muito... Eu acho que anasalado, não. No português eu No não português tenho, a que eu não. mais amo é picolé, sem dúvidas. Picolé, eu gosto muito de picolé e batata. Você não tá confundindo. Não, eu juro que eu não tô associando ao objeto. Ela é viciada em batata frita. Eu juro que eu não estou associando ao objeto. A palavra é boa. Picolé é uma palavra boa de falar e batata também é muito bom. Batata. E soa bem, assim. Nossa, você já viu aquele videozinho que até o áudio desse vídeo ficou super famoso? São três nacionalidades, uma brasileira, um americano e uma alemã. Que era 15 segundos de palavra no alemão. Eu lembro. Não, e é bem agressivo, assim, até... Parece que tá brigando. Ambulância, eu lembro que ela fala ambulância, ela Krakenwagen, é um negócio assim. É bom. E eu adoro língua, adoro etimologia, também gosto essas muito. coisas. Também gosto muito. Mas enfim, no inglês que eu sempre tive dificuldade era tipo do plural de palavras terminadas em TH. Então, tipo, earth, que é uma palavra... Ok, que o TH já não é comum pra gente, né? Uhum. Quando você tem que levar pro plural, é muito fodido de falar. Eu odeio muito. Mas eu tô tentando pensar qual que eu gosto. E eu não... Tem várias que eu gosto. Que eu não gosto, eu acho que... Não sei. Tem alguma que você não gosta? Em inglês? Essa que eu acabei de falar. Essas todas terminadas em TH no plural. Mas é porque é difícil de falar. Não porque você acha feio. Não que eu acho feio. Entendi. Nossa, eu devia ter pensado, né? Antes da gente começar a gravar, talvez seria melhor do que puxar esse assunto, puxar o tema e não ter Não, eu tô tentando pensada. lembrar a Flabbergasted, que agora, inclusive, eu nunca vou esquecer, porque eu sempre coloquei esse L aí que você achou que tinha também. Eu nunca vou esquecer, é bom. Nossa, que eu não gosto, eu não consigo pensar agora. Sabe o que eu tava outro dia fazendo assim em casa, como quem não quer nada? À toa, eu tava tentando pensar em palavras que são exatamente iguais em português e em inglês, tanto na escrita quanto na pronúncia. Tem algumas. A única que eu pensei foi pizza. Pizza. A única, eu não consigo pensar em nenhuma Porque outra. não é nem americana nem brasileira, é italiana, né? Eles chamam pizza de pizza também na Itália, né? Não, vem de lá, né? Eu... Aí o jeito que eles falam nhoque, que eles escrevem nhoque, que também é outra palavra que é diferente nos dois. Sim. Lasanha é diferente. Tudo é diferente. Aqui eles usam a fonética italiana, eu acho. Que é ZG, né? Lasanha. Com o G. Porque até esse negócio que você comentou antes, eles não têm... LH pra eles aqui do Brasil é uma afronta, né? Uma afronta. A primeira vez que eu vim pra cá, eu vim com uma amiga minha que é Carvalho, o sobrenome dela. E aí, não sei o que aconteceu lá, que a gente atrasou, e aí já estavam falando o nosso nome. E a gente não conseguia entender, porque eles falam Carvalho, eles falam Carvalho. Fica tipo, entendeu? Fica o som só, eles colocam separadamente o som, né? Porque eles não sabem fazer esse som. Essa conexão, Tio, coisa com tio, feijão, eles não sabem falar. Feijão, eles falam pau.
João é engraçado demais, Jal. Nenhum acento, vira sabe, Jal. pronunciar. Mas é isso, eu não consegui pensar em nenhuma outra palavra. Se você souber alguma palavra que seja exatamente igual, a pronúncia também, porque tem várias que são iguais, a forma de escrever, por exemplo, banana, não, a gente fala banana em português. Em inglês é banana. Escreve do mesmo jeito. Não, eu quero que seja igual na pronúncia e na escrita. Porque tem várias que são iguais na escrita, ou só na pronúncia, ou só na escrita, entendeu? Mas os dois, eu só não pensei em nenhuma outra, eu juro, eu tentei várias. Tentei várias, nenhuma eu consegui. Quem tivesse se ideia, você lembrar de escreve aí nos alguma comentários. Isso, exatamente. Eu fiquei curiosa, até coloquei no Twitter, ninguém mais ajudou também. E acho que a gente cobriu tudo. É isso, Ficou faltando só algumas palavras. A gente já tinha comentado do open house, né? Que a gente usa de jeitos diferentes. Não, open house a gente não falou. Não, a gente comentou no outro vídeo, no outro né? episódio. Do meu episódio fatídico do open house. Volta lá pra assistir, que é o ouro. Tem o home office, a gente falou. Falando em house, eu vi também no Brasil, na última vez que eu fui, uma loja chamada Smoke Shop. Ah, é verdade. Que estava usada de forma errada também. Não errada, mas assim, estava adaptada de uma outra forma. Porque Smoke Shop aqui é de fumo. Né? É casa que vende produtos relacionados a fumar. Tipo cigarro, cigarro eletrônico, essas coisas, assim. Materiais. De fumar, E lá era tipo uma loja que vendia produtos defumados. E na verdade isso aqui é Smoke House, não é Smoke Shop, né? Enfim, aí só essa que eu lembrei aqui agora. Mas é isso, eu acho que cobrimos. Se você tiver, sei lá, qualquer curiosidade ou coisas divertidas que você quer comentar sobre linguagem ou histórias que você já ouviu, expressões que a gente esqueceu de mencionar, enfim, deixa aí nos comentários ou manda nas nossas redes sociais. Exatamente. Pra gente continuar a conversa. E é isso, né? Acho que cobrimos por hoje. Obrigada pela... como é que se diz? O que eu ia falar? Aí, tá vendo? É assim que acontece. O editor adora esse assim que acontece o branco. Esqueci a palavra. Enfim, obrigado por ficarem aí até agora. Obrigado por nos acompanhar até agora. Você comentou que esse é o 4º episódio, mas o de relacionamentos eu acho que eu vou ter que dividir em 2, então talvez... Mas de qualquer forma é o 4, porque o outro continua sendo o episódio 3, parte 1 e parte 2. Exatamente, certo? É verdade. Então é isso, até o próximo. Até o próximo. Vou deixar as redes sociais de novo. O meu é @davimoran. O meu é @raíra_barbosa. Perfil profissional @plural.raíra. E é isso, nosso e-mail deitacabelo videocast@gmail.com. E é isso, a gente vê vocês no próximo. Vemos você no próximo. Deixe o seu like, comente, compartilhe, dê o seu apoio aí, apoie o coleguinha. Manda pros amiguinhos, manda pros amigos que você acha que estão usando demais o inglês no português sem necessidade. Que bom que o amiguinho não colocou no silencioso. Tá ótimo. Então... E olha o que é, o que mais acontece aqui. É isso, é golpe, senhores. É golpe. Então tá, beijos, gente. Beijo.